irmãs e irmãos que nos acompanham no grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, bem-vindos à nossa reflexão desta quarta-feira da 8ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje, tirado de Marcos, capítulo 10, versículos de 32 a 45, contém uma mensagem muito atual para nós que somos discípulas e discípulos do Reino. A cena evangélica desenrola-se em 3 pequenos atos. No primeiro, Jesus anuncia pela 3ª vez sua paixão e o futuro de sofrimento que o esperava em Jerusalém, quando seria entregue à morte pela liderança religiosa e ao 3º dia haveria de ressuscitar. No segundo, Tiago e João pedem ao Mestre para garantir-lhes o lugar à direita e à esquerda quando estivesse em sua glória. No terceiro, em face da indignação dos demais discípulos contra Tiago e João, Jesus reflete sobre o modo como a liderança haveria de ser exercida no âmbito das comunidades do reino. Os esquemas mundanos de tirania e de dominação deveriam abrir espaço para o serviço e o cuidado com o próximo. Seu testemunho de mestre serviria de referência, pois ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O segundo ato revela o descompasso entre os ensinamentos de Jesus e os interesses dos filhos de Zebedeu. A frequência de onda deles não era a mesma do Mestre. Esse fala uma coisa, mas o pensamento deles voam noutra direção. O Mestre fala em sofrimento, eles pensam em glória. Enquanto os companheiros estão assustados e com medo ao subirem para Jerusalém, tendo Jesus à frente deles, Tiago e João pareciam convencidos de que o Mestre estava pronto para restaurar o reino de Davi, daí a pressa em garantir os lugares de honra junto ao futuro rei glorioso. O Mestre fala em rejeição, condenação, zombaria, humilhações, tortura e morte, ao passo que os 2 irmãos pensam em acolhida, aplauso, reconhecimento, sucesso, glória. No diálogo entre os 2 discípulos e o Mestre, mostra o quanto estavam dessintonizados. O Mestre, sem meias palavras, alerta-os para a insensatez deles e diz-lhes: vocês não sabem o que estão pedindo. A ambição pelo poder cegava-os e os impedia de se confrontarem com a realidade. Diante da questão do Mestre, vocês podem beber o cálice que beberei e serem batizados com o batismo com que serei batizado? Ingenuamente eles respondem: podemos. Então o Mestre se põe a explicar como deve se comportar quem assume um papel de liderança na comunidade do reino. Diferentemente dos reis e dos governantes que dominam e tiranizam, impondo-se sobre os súditos, quem exerce o papel de líder dos irmãos deve ter uma postura muito peculiar ao compreender que a grandeza da função consiste em servir. Então o Mestre é incisivo: entre vocês não será assim. Ao contrário, quem quiser ser grande, seja o servidor dos irmãos, e quem quiser ser o primeiro,
coloque-se na condição, na posição de servo de todos. O ensinamento de Jesus expressa sua consciência profunda de filho do homem que foi enviado não para ser servido, e sim para servir e dar a própria vida em resgate de muitos. Cabia aos discípulos aprenderem com ele a lição do serviço humilde e gratuito como entrega da própria vida em benefício de quem necessitasse. Assim, no âmbito do reino, liderar é servir, é doar-se sem medida, é cuidar do próximo, é esquecer-se de si para solidarizar-se com o semelhante, é fazer-se o último para não deixar ninguém para trás. Caso alguém tenha que se colocar na frente, como Jesus, deve ser com a determinação de ajudar todos a encontrarem o bom caminho. Nem sempre as lideranças de nossas igrejas, com suas comunidades, movimentos e pastorais, pautam-se pelos ensinamentos de Jesus de Nazaré. As consequências dos desvios de conduta dos líderes das comunidades são desastrosas. Infelizmente, a mentalidade de Tiago e de João continua a imperar. Que a semente do Evangelho, do serviço e do cuidado caia no coração dos líderes de nossas igrejas e produza copiosos frutos em benefício do povo de Deus. Que assim seja.